Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Aquiles Vera Neto, eu sou professor assistente aqui na Kansas State University e eu estou aqui hoje para gravar mais um vídeo pelo Legítimo Ruminante. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a diferença catiônica na dieta e quais são os mecanismos por trás dessa estratégia que a gente usa no pré-parto para melhorar o metabolismo de cálcio. Então não se esqueça de só ir aqui embaixo, clicar no link para se inscrever no nosso canal e aí você acompanha todos os novos vídeos que a gente vai postando, beleza? Vamos lá então! Bom pessoal, então para a gente iniciar, eu acho que primeiro vamos só falar um pouco sobre a história de como a gente descobriu que a dieta cetogênica pode prevenir hipocalcemia. Então isso ocorreu na década de 50, 60 e os primeiros estudos foram publicados logo em seguida. E aí o que eles faziam na Europa era que eles tinham essas forragens que elas tinham baixa digestibilidade de fibra. E aí como uma alternativa, uma forma de melhorar a digestibilidade dessas fibras, eles tratavam essas forragens com ácido. E aí o que eles usavam aqui, por exemplo, era ácido sulfúrico. E aí o que eles notaram, né, eles davam essa forragem tratada de baixa digestibilidade de fibra para as vacas no pré-parto, né, que não são as vacas em lactação. E aí eles observavam que essas vacas tinham uma diminuição nos casos de febre do leite. Né? E naquela época era aí por volta de 50% a 60% dos animais mostrando aí sinal de febre do leite ou hipocalcemia clínica. Então aí foi a primeira vez que eles começaram a observar isso e aí decidiram estudar um pouco mais sobre como usar ácidos fortes para melhorar ou prevenir a hipocalcemia. E aí esse conceito eles trouxeram aqui para a América do Norte. Então no Canadá foi o primeiro experimento que realmente mostrou que além de usar um DCAD negativo ajuda a prevenir a febre do leite, também há benefícios para a produção de leite. Então o Elliott Block ele mostrou, foi o primeiro trabalho que mostrou que também há um aumento na produção de leite desses animais que receberam uma dieta com DCAD negativo no pré-parto. E aí o DCAD, ele significa, então, é a sigla para diferença cationiônica da dieta, e a gente já vai entender o porquê que essa é isso que a sigla significa. Então, ao longo dos anos, várias formas foram surgindo para você calcular o DCAD. Então aqui eu estou trazendo o dado de um trabalho do Charbonnet, onde ele revisa 5 diferentes formas para você calcular o DCAD. E aqui ele está olhando cada uma dessas formas, a relação do DCAD calculado com a probabilidade de desenvolver febre do leite. E o que a gente observa é que, independente de qual fórmula você utilizar, a gente vê que a relação ela é bem similar, é muito parecida. Então não se tem muita vantagem em querer adicionar ou complicar um pouco essas formas. Então a gente vê aqui as 5 formas, né? Então a número 1 é a mais simples, que é apenas sódio e potássio, e aí seguida de cloro e enxofre. Mas aí eles também tentaram adicionar outros cátions ou outros ânions, por exemplo, adicionaram cálcio e magnésio nessas fórmulas, ou também fósforo. Mas eu acho que a mensagem disso aqui tudo é que manter simples e funcional e vai ter a mesma relação, ou seja, não há um benefício de você querer complicar essa forma. Então o que a gente usa, e essa é uma preferência minha também, é a fórmula clássica, que é a número 1, que seria a soma dos cátions sódio e potássio diminuído pela soma dos ânions cloro e enxofre. Lembrando que quando a gente está calculando o DCAD, a gente sempre calcula em miliequivalentes por quilograma, ou seja, não é a porcentagem de sódio mais a porcentagem de potássio menos a porcentagem de cloro e enxofre, não. É o miliequivalentes, porque a gente tem que pensar que o peso atômico de cada um desses ânions, desses íons, são um pouco diferentes. Mas isso vai ser um vídeo para outro dia, que aí a gente vai mostrar exatamente como calcular o DCAD num passo a passo. Mas então, só para ilustrar aqui que manter a forma simples funciona bem, e é isso que a gente normalmente recomenda. Bom, como eu posso alterar o DCAD? Então, de forma geral, no pré-parto a gente tem essa vontade de querer diminuir o DCAD porque a gente sabe que funciona e ajuda a prevenir hipocalcemia, e eu vou mostrar o porquê no final desse vídeo. Mas a gente pode adicionar aí diferentes fontes dos ânions, ou seja, a gente quer aumentar a quantidade de cloro ou a quantidade de enxofre.
Nesse caso aqui eu vou ter então cloreto de cálcio, cloreto de amônia, cloreto de magnésio e também as fontes com enxofre. Então, sulfato de magnésio, sulfato de cálcio, sulfato de amônia e aqui ácido clorídrico. Mas eu particularmente gosto mais de trabalhar com cloro, dá também para trabalhar com enxofre, só tem que tomar cuidado de não aumentar muito o enxofre, porque o enxofre pode causar polincefalomalácia. Mas também a gente tem que lembrar que o BICAD é importante não só no pré-parto, é importante em outras partes do sistema de produção da vaca de leite. Por exemplo, no pós-parto, tem um monte de trabalho que mostra que a gente quer aumentar o BICAD nesse pós-parto. Então a gente trabalhar com um BICAD de 300, 350 no pós-parto traz alguns benefícios. Não está relacionado com cálcio, mas está relacionado também com a questão tamponante desses sais que a gente usa para aumentar o BICAD. Então aqui tem carbonato de potássio, bicarbonato de sódio e bicarbonato de potássio. E também fica aqui como uma dica também, usar forragens com alto potássio, que vai ajudar a aumentar o BICAD. E aqui no caso do pré-parto é o contrário, você quer usar forragens com baixo potássio. Tudo bem, mas vamos dizer aqui que eu usei cloreto de amônia para alimentar essa vaca porque eu quero diminuir o BICAD. Como que vai influenciar a fisiologia desse animal? Então aqui eu vou ilustrar isso, eu vou mostrar duas dietas. A primeira dieta que ensino seria uma dieta acidogênica, ou seja, uma dieta com um DCAD de menos 100 miliequivalentes por quilo. E eu quero mostrar para vocês como ela vai alterar o balanço ácido básico desse animal. Então, vamos dizer que a gente colocou cloreto de amônia. A amônia vai ser utilizada pela microbiota ruminal para produzir proteína, e aí aquele excesso de cloro vai ficar na digesta e vai acabar indo para o intestino. Então aqui a gente tem sódio e cloro e o excesso de cloro. Então no caso do sódio e cloro, uma carga positiva, uma carga negativa, os dois acabam sendo absorvidos e eles vão para a circulação sanguínea e não há alteração do balanço ácido básico. Por outro lado, esse cloro aqui ele vai ser absorvido, né? E aí, só que em contrapartida, como entrou uma carga negativa para a circulação sanguínea, vai ter que ter uma perda de uma carga negativa. Nesse caso, então vai entrar cloro e vai sair bicarbonato. O bicarbonato ele é extremamente importante para tamponamento. Então o que vai ocorrer? Esse BICAD negativo aqui, ele vai causar uma perda ou uma diminuição de bicarbonato na circulação sanguínea. Consequentemente, diminui o bicarbonato, diminui a capacidade tamponante do sangue, né? Então o pH sanguíneo é um pouco mais baixo. Bom, vamos lá. E agora no BICAD positivo. Então aqui trabalhando com um BICAD de mais 360 miliequivalentes por quilo. Então nesse caso aqui vai ser ao contrário. Ao invés de ter um excesso de cloro, a gente está tendo um excesso de sódio. Então o sódio e o cloro aqui eles vão ser absorvidos normalmente. Então uma carga positiva e uma carga negativa. Os dois são absorvidos. Não acontece nada com o balanço ácido básico. Por outro lado, esse sódio em excesso aqui, ele vai ser absorvido, mas como está entrando uma carga positiva, vai ter que sair uma carga positiva do sangue. Nesse caso aqui, a gente está ilustrando saindo um H+, que na verdade seria a mesma coisa que um HCO3- tivesse entrando também. Então, quando a gente está usando um BICAD positivo, a gente tem excesso de cátions fortes em relação aos ânions fortes, ou seja, tem um excesso de sódio em relação a cloro e enxofre. E isso vai levar a um aumento do HCO3, que seria equivalente a um aumento do pH, ou seja, o pH sanguíneo vai ser um pouco mais alcalino. Então, só lembrando aqui que a perda de um próton seria o equivalente ao ganhar um bicarbonato. Bom, digamos que a gente está alimentando um grupo de animais no pré-parto, a gente vai lá, alimenta uma dieta acidogênica. Então aqui é um experimento que a gente fez, só para ilustrar aqui, em vermelho um grupo que recebeu uma dieta com um BICAD de menos 150, comparado com um grupo que recebeu uma dieta mais 200. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é a diferença no pH sanguíneo. Então a gente vê que depois que a gente iniciou a dieta, 24 horas depois já tem um pouco de diminuição no pH sanguíneo, mas com 3 dias aqui tem uma queda mais significativa e aí ele se mantém constante. Mas é muito importante mostrar aqui que a diminuição no pH sanguíneo é quase mínima. Ela é significante, ela é muito importante, mas é apenas de 0,05 unidades de pH
comparado com o grupo que recebeu a dieta positiva. E aí a gente pergunta, como que essa pequena diferença aqui vai ajudar esse animal a melhorar o metabolismo de cálcio? E esse é o motivo principal desse vídeo, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem vários mecanismos que ajudam a aumentar tanto a liberação de cálcio ionisado, como também a absorção e reabsorção de cálcio do rim, do trato gastrointestinal e também dos ossos. E é isso que a gente vai mostrar. Então aqui na circulação sanguínea, quando o animal está em acidose metabólica, ou seja, ele está com esse pH um pouco mais baixo, a liberação de cálcio ionisado de proteínas que têm uma carga negativa, ou seja, a albumina ela tem uma carga negativa, consequentemente ela atrai cálcio, que é um cátion, né, que tem uma carga positiva, e fica ligado nela ali. Ou seja, quando eu tenho um excesso de prótons, esse próton vai competir com aquele cálcio, o cálcio é liberado, consequentemente o cálcio ionizável na circulação sanguínea vai estar aumentado. E é muito importante aumentar o cálcio ionizável, porque o cálcio ionizável é o cálcio que a gente chama de bioativo, que é o cálcio que realmente os neutrófilos vão poder usar, ou as células vão poder absorver esse cálcio da circulação para fazer qualquer função que aquela célula particular iria fazer. Então esse é o primeiro mecanismo. Segundo mecanismo, a acidose metabólica ela aumenta não só a síntese, mas também a secreção do hormônio da paratireoide. E a gente sabe que o hormônio da paratireoide é extremamente importante para o metabolismo de cálcio, porque ele estimula a síntese da vitamina D ativa. O terceiro mecanismo seria que a acidose metabólica ela altera o receptor do hormônio da paratireoide. Ou seja, quando esse animal está em acidose metabólica, tem uma alteração na conformação do receptor do PTH, consequentemente a resposta desse receptor ao estímulo do PTH é muito maior. Então aqui a gente está ilustrando, em vez de estimular apenas um maisinho, esse animal em acidose vai ter um estímulo de 3 maisinho, ou seja, a resposta é muito mais forte, consequentemente vai ter mais resultado, né, desse estímulo do PTH. Bom, vamos lá para os rins agora. Então nos rins, aqui a gente vê o receptor do PTH, ele vai ser estimulado e aí vai formar, através da 1-alfa-hidroxilase, né, vai estimular essa enzima, e essa é a enzima que ativa a forma 25D, ou seja, a pré-vitamina D ativa, ou seja, o calcidiol aqui que a gente chama, para formar o calcitriol, ou 1,25 de hidroxivitamina D. E esse aqui é a vitamina D ativa que vai acabar estimulando a absorção do trato gastrointestinal e também a reabsorção óssea. Então, os animais de acidose metabólica, eles acabam tendo um aumento na síntese dessa forma ativa de vitamina D, que é o 1,25 de hidroxivitamina D3. Por outro lado, a gente sabe que, como consequência da acidose metabólica, o rim vai tentar excretar esse excesso de prótons. Consequentemente, o pH da urina cai, e até isso é uma das formas que a gente usa para verificar se esse animal está em acidose metabólica. Como consequência desse excesso de prótons na urina, vai ocorrer uma inibição do transportador que reabsorve cálcio na urina. Então, na verdade, a acidose metabólica ela causa uma redução da reabsorção renal de cálcio. Por isso que tem muitos trabalhos que mostram que há essa excreção em excesso de cálcio na urina. Mas isso não vai levar esse animal a ter um balanço de cálcio negativo, porque todos os outros mecanismos eles vão compensar por essa perda aqui que está tendo na urina desse animal. E aqui é um dos mecanismos que compensa essa perda, é a digestibilidade de cálcio. Então aqui é uma ilustração dos dois mecanismos, né? Tanto a forma de transporte ativo de cálcio, como também a transporte passivo aqui entre as células. Mas o ponto é que a dieta cetogênica ela vai aumentar a absorção de cálcio no trato digestivo, consequentemente você vai ter mais cálcio indo para o sangue, né? A vaca vai ter mais cálcio indo para o sangue, e isso vai ajudar a manter a homeostase de cálcio nesse período de transição do animal. E por fim, há também um efeito nos ossos, né? Então tem vários tipos de células que estão presentes no osso. Por exemplo, aqui a gente tem um osteoblasto e tem um osteoclasto precursor. Há uma sinalização entre eles que é estimulada
pela 1,25 de hidroxivitamina D, que foi estimulado pelo PTH aqui nos rins, ou seja, você tem uma comunicação aqui entre essas duas células. O osteoclasto precursor ele acaba virando um osteoclasto maturo, e esse osteoclasto maduro ele vai produzir a anidrase carboxilase 2, que acaba liberando prótons na matriz óssea e, consequentemente, uma reabsorção de cálcio nos ossos. Ou seja, esses dois mecanismos aqui eles vão ser bem importantes, tanto na reabsorção óssea como a absorção do trato gastrointestinal, para melhorar o balanço de cálcio desse animal e, consequentemente, ajudar a prevenir a hipocalcemia. Bom, pessoal, então eu sei que a conversa de hoje era bem fisiologia, bem básica, mas eu queria revisar esses conceitos, porque a gente sempre fala de dieta cetogênica para melhorar o metabolismo de cálcio, e aqui está um pouco mais por trás da fisiologia, como que funciona a dieta cetogênica e por que ela realmente ajuda a prevenir a hipocalcemia e a febre do leite em vacas durante o período de transição. Beleza, pessoal? Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo do vídeo e com certeza a gente vai tentar dar aí um retorno para vocês. E se você gostou do vídeo, não se esquece aí de recomendar para algum amigo, para algum técnico que você acha que também estaria interessado em saber um pouco mais sobre os mecanismos da dieta cetogênica no metabolismo de cálcio. Beleza, pessoal? Um abraço, então, até a próxima!